Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fala pessoal, hoje vamos dar continuidade ao vídeo da entrevista do Coronel João Bezerra. Fizemos a parte 1 e agora vamos acompanhar a parte 2, a continuação. Espero que vocês gostem, chama no like e deixa um comentário. Agora, sem mais delongas, vamos para as informações. A volta inesperada para os coiteiros. 19 anos passados, o Coronel João Bezerra parece feliz com sua estratégia. Sorri com certo entorno a referi-la. Chegando à pedra, estacionei, aguardando a noite para voltar. O que fiz? Reforçando a tropa. Às 18h30, eu estava em Piranhas, onde evidentemente ninguém me esperava. Os meus agentes tinham notícias mais frescas, declarando-me que Pedro de Cândido, há 3 dias, havia passado na beira da roça de um cidadão, nas Caatingas, com 2 bandas de bode nas costas, rumo à Serra de São Francisco, onde eu suspeitava achar seu grupo. Prender Pedro de Cândido, eis a questão. Interferi logo que detendo Pedro de Cândido estaria tudo resolvido, o que logrei às 2 horas da madrugada, com 3 canoas pequenas atreladas umas a outras. Por não dispor de canoa grande e sob os maiores perigos do naufrágio, cheguei ao local de nome Remanso, distante do povoado de Entremontes, onde morava o coiteiro. Mandei bater na porta e fazer o sinal de tropa, dizendo que eu queria falar com ele. Pedro de Cândido, ao ver o miliciano, apavorou-se, conseguindo ludibriá-lo. Deixou de comparecer, pretextando que um boiadeiro da Bahia poderia descobrir que ele estava tendo entendimento com a milícia estadual e isso lhe seria fatal. Sinal de cangaceiro abre a porta de coiteiro. Indignei-me com a recusa e determinei ao soldado insistisse trazendo Pedro de Cândido de qualquer maneira, ainda mesmo disparando-lhe o parabelo, o que foi cumprido dentro dos 10 minutos comparecendo Pedro de Cândido à minha presença. O soldado usou uma estratégia fazendo o sinal de cangaceiro, o que levou Pedro de Cândido a abrir a porta da frente, quando já se aprestava a fugir pela de trás. Ao ver então o soldado, exclamou: "Você voltou para me matar?" Ao que meu praça retrucou: "O tenente me ordenou que se não pudesse trazê-lo, eu o matasse aqui mesmo." Pedro de Cândido resolveu comparecer, bem perto dos malfeitores. De posse desse achado, peguei Pedro de Cândido na abertura da camisa e com um pequeno gesto com o joelho o coiteiro caiu ao chão. Fiz-lhe na oportunidade um susto gostoso, puxando o punhal, colocando-o abaixo da sua costela mindinha. Perguntei-lhe se estava disposto a mostrar os assaltantes. Ele concordou, contando-me ainda a mangação que fizera, supondo que eu estava mesmo em Mochotó. E sem mais preâmbulos, atravessamos o rio na mesma embarcação, sem rumor, pois estávamos bem perto do grupo. Um intermezzo sentimental. Quando saltamos do barco, Pedro de Cândido me requereu, em prantos, que eu assentisse e que ele fosse tomar a bênção de sua mãe, cuja residência era ali próximo. Como apontou com o dedo, consenti. O aspirante Ferreira e eu acompanhamos de perto, enquanto as minhas forças gozavam uma trégua. Eram 3 horas da madrugada e chovia torrencialmente. Ao passar por debaixo das 2 quixabeiras frondosas, nas proximidades do domicílio, Pedro de Cândido parou rapidamente e assinalou: "Seu tenente, o senhor deveria ter trazido mais soldados. Cangaceiro é a peste. Talvez a minha casa esteja cheia deles." Revoltei-me. Por que não me advertiu antes, miserável? Mas só agora? Um alvo branco se recorta no negrume da noite. A expectativa dos que ouvem as palavras do Coronel João Bezerra é inocultável. Ele, porém, não denota qualquer exaltação. Nesse momento, ordenei ao aspirante que destravasse a metralhadora e se colocasse atrás da residência. Quanto a mim, coloquei o pente de 50 tiros na minha metralhadora possante e recomendei a Pedro de Cândido que batesse na porta, fazendo o sinal de cangaceiro, e chamasse o irmão. O irmão respondeu logo: "Pedro?" E este: "Venha cá." Imediatamente abriu-se a porta e o irmão de Pedro de Cândido saiu com uma camisa muito branca, que se recortava bem à escuridão. Olhou bem de pertinho na minha cara e espantou-se. "Uai, já está aqui." Ao que Pedro de Cândido aconselhou: "Meu irmão, conte logo tudo, que nós vamos morrer por causa dos cangaceiros, e eu já sofri o diabo." Fornecendo a pista definitiva. Aí eu perguntei: "Os cangaceiros estão por aqui?"
Ele, antes de proferir qualquer frase, olhou para o irmão, que o encorajou. Diga tudo, meu irmão, senão nós vamos se acabar. Ele virou-se então para mim e se abriu. Estão sim, seu tenente. Os cangaceiros estão lá. E eu? Como é que você sabe que estão lá? Porque eu estive lá, na boquinha da noite, para ver uma máquina de costura que o capitão Lampião me prometeu, mas Dona Maria estava cozendo e ela me disse que eu fosse buscá-lo bem cedinho, devendo eu procurá-la no pé da pedra debaixo das macambiras, onde, se não estivesse mais lá, deixaria o aparelho escondido. Sorri. Então vamos ver logo, senão você perde a sua máquina. E o cabra tremendo, Ave Maria, nesse caso eu preferia perder. Fiquei por motivos óbvios com esse coiteiro, entregando seu irmão ao aspirante. Sentenciei logo depois. A camisa é branca, se correr é um bom alvo. Preparando a tropa para o combate, perguntamos ao coronel João Bezerra qual era o seu estado de espírito naquele momento. Ele nos olha de lado, nenhum nervosismo. Eu tinha a tranquilidade de quem vai para um batizado de cabra que acaba de nascer. Reintegra-se na história. Voltamos para junto da tropa, clareando-se com a pilha elétrica, acordei os praças que já dormiam. Vamos embora. Subimos a margem do São Francisco, num lugar muito íngreme, pelo lado justamente que não se esperava a tropa, pois me julgavam já em Mochotó. Na chegada, esperei todo o contingente, que vinha em coluna por um, e após reuni-lo em círculo, 3h30 da madrugada, desde a ciência que, se Deus ajudasse, dentro de mais de 30 minutos, se decidiria a parada entre a força e os cangaceiros. Grande parte dos presentes respondeu de uma só vez. Já andamos desesperançados. E no segundo tempo? E porventura, qual é o grupo que o senhor se refere? E eu lacônico, o de Lampião. O que eles se admiraram. É o cego? Confirmei, é ele mesmo. É em marcha rastejante. O coronel João Bezerra poderia mencionar o número de homens que tinha ao seu dispor naquela noite? Indagamos. Eu tinha 45 homens. E adivinhando o nosso quesito seguinte. Lampião tinha 48 homens. A minha tropa eu a dividi em 4 grupos. 3 de 10 homens e 1 de 15. Sendo este o meu, pois ele partiria ao ataque. Assim foi que o grupo capitaneado por Ferreira de Melo eu ordenei que seguisse com o coiteiro Pedro de Cândido, que conhecia toda a disposição do adversário, e rumasse em direção ao riacho, onde se achava o sentinela, colocando-se entre o mesmo e o grupo. Em sequência seguiria ainda o riacho acima, em marcha rastejante, até avistar os cangaceiros que dormiam ao ar livre. Ali deveriam aguardar o aviso da minha metralhadora. Cangaceiros em pilheiras. Segui margeando o rio pela direita. Chovia ainda torrencialmente. E meia centena de metros adiante mandei descer outro grupo de 10 para ficar à direita de Ferreira de Melo. Aguardando as mesmas ordens, segui com 25 homens, realizando prodígios de equilíbrio pelos bicos das pedras, abaixando-me pelos matos. Aí eu já bati com a testa em celas dos cangaceiros, a quais, juntamente com as dos coiteiros com quem eles foram ter, estavam dependuradas. Lembro-me que um cavalo se achava apeado, tinha um grande chocalho ao pescoço. Espantou-se com a tropa e deu um formidável sopro pelas narinas. Tive que recuar quase uns 30 metros para que o animal não corresse, espavorido, balançando o chocalho. Os cangaceiros já estavam acordados, pilheirando uns com os outros, falando em trocar o bornal e reclamando contra o café, que estava frio. O ataque de surpresa já iria desencadear-se. Desfaga-se o combate. O coronel João Bezerra chega ao ponto culminante da entrevista. Disposta toda a tropa, quando eu me preparava para transpor uma pedra comprida de altura de 1 metro, ouvi diversos disparos ao lado que colocaram a tropa do aspirante e outros tantos para o nosso lado. Recebi nesse momento uma pancada na perna e outra na mão. Vi sangue descer, o que provava que eu tinha recebido umas balinhas. Porém, quando me levantei fazendo força na perna, constatei que o osso estava íntegro. Olhando para a direita, vi sair de fogo de 14 fuzis, cadenciadamente na altura de metro abaixo. Gritei então, avance! 5 minutos depois, notei com satisfação que a tropa se misturava com os cangaceiros, que desse modo tiveram que passar a luta em várias frentes. Pisando cadáveres. O coronel João Bezerra ainda alisa a lâmina da faca, mas tem os olhos postados sobre as notas do repórter, acompanhando-o.
Fui passando então por cima dos cangaceiros mortos, cujas vestes estavam ensopadas de sangue e de água de chuva. Lembro também que um soldado meu, de nome Adriano, exclamou: "Estou baleado, tenente." E antes que eu pudesse auxiliá-lo, este já estava com a barba serenada. "O que significa barba serenada, coronel?" "Morto." Logo a seguir, outro soldado, Antônio Jacó, me preveniu: "Seu tenente, o cabra lhe mata." E de fato, o cabra atirou, mas como o mosquetão estava descalibrado, a bala foi alojar-se no tronco da catingueira, ao meu lado. Apontei a metralhadora para ele, mas logo o vi caindo por cima das macambiras, pois Antônio Jacó, cuja pontaria parecia uma olhada de machado, já o havia alvejado. O grito de vitória: "O cego morreu!" O chão e as macambiras cobriam-se de sangue. Luiz Pedro, cabra valente para danar, vinha ao nosso encontro, sem nos ver. Fui dentro do riacho, enquadrando na mira da metralhadora a 10 metros. Quando preparava para matá-lo, vi com tristeza que um soldado atirou primeiro. Com mais 20 metros, vimos 4 cangaceiros caídos. Junto a eles, um soldado gritava: "O cego morreu!" Eu respondi que cego, o Lampião. Eu respondi que o cego não morreria assim. Ele, convicto: "Se este não for Lampião, quero ser cabra da peste, pois eu fui coiteiro dele durante 2 anos. E eu, ainda desconfiado, verifiquei se o olho direito dele era cego. Ao que ratificou o praça: "É cego sim, tenente. Mandei trazer o cangaceiro, no caso o Lampião, mas o praça trouxe a cabeça." Alguns cabras, entre mentes, conseguiram escafeder-se enquanto a cabeça de seus comparsas rolavam pelo barro. Medida acertada. O coronel Bezerra observa que a lembrança do degolamento de Lampião e de seus secazes ainda constitui impacto. Elucida por isso. O degolamento se enquadrou perfeitamente num processo antigo. Demais disso, não poderíamos trazer todas as cabeças. Quanto aos meus subordinados, cortar as cabeças. Não protestei também por um ou outro motivo. Uma falange de dedos amputada não modificaria a fisionomia. Determinei que fosse feito o reconhecimento dos cadáveres, mandando respeitar os mortos. E repisou o entrevistado. O degolamento foi uma medida acertada. Se não tivesse ocorrido, muita gente até hoje não acreditaria na morte de Lampião. Versões que divergem. O nosso entrevistado vai além. Um dos ex-combatentes da época, Coronel Manuel Neto, da Polícia Pernambucana e ex-prefeito de Irajá, escreveu levantando dúvidas quanto às reais circunstâncias que rodearam o fim de Lampião. Forçou com isto aos meus colegas das Alagoas a censurá-lo e levá-lo igualmente. Ali escreveu uma carta que dizia a certa altura mais ou menos o seguinte: "Deixe, meu bom colega, que os paisanos venham em cima de nós. Militares, com seu despeito, sua inveja, não um velho militar, nas suas condições, que muitas vezes, imitando-me ou tentando imitar-me, se amparou no seu mosquetão aguardando o pronunciamento da justiça. Você sabe bem, está bem lembrado, de quando lhe telegrafei, chamando, e que você, em lugar de comparecer para me ajudar, mandou o sargento Davi Jurubeba, que ainda hoje é vivo, e está lembrado? Que chegou retardado, encontrando-me nas mãos dos médicos, que me pensavam ferimentos recebidos nos combates meia hora antes. E Davi Jurubeba e o sargento Odilon Flor, de saudosa memória, pegaram as cabeças dos cangaceiros, tendo o primeiro a erguer o Lampião, asseverando e chorando. Queria que fosse eu que tivesse morto o Lampião, mas foi o meu amigo Tenente João Bezerra quem o matou." Memórias em terceira edição. Perguntamos ao Coronel João Bezerra sobre Volta Seca, atualmente no Rio de Janeiro, onde até se iniciou como cantor. A resposta é áspera: "É um cachorro." Narramos então um episódio impublicável, marcado pela maior brutalidade, cujo protagonista principal foi aquele ex-integrante do grupo de Lampião. E arremata o entrevistado, após acentuar que a fita, o cangaceiro de Lima Barreto, foi uma pantomima, sem aguardar qualquer relação com a verdade histórica, e que pretende figurar em breve como ator no filme sobre a vida da morte de Lampião, produzida pelo seu amigo, o deputado Tenório Cavalcante. Dessa forma é que vou publicar a terceira edição do livro sob o título Como Dei Cabo de Lampião, com capítulos interessantes para o momento, inclusive o desmentindo algumas notas escritas irrefletidamente por pessoas inescrupulosas. Terminara a entrevista 4 horas e 10 minutos após haver iniciado. Conduzimos o entrevistado à porta do hotel. Não lhe ficou portando qualquer remorso da liquidação de Lampião e seu bando? Requerimos. E o Coronel Bezerra, firme: "Nenhum remorso. O degolamento enquadrou-se, como já disse, num processo histórico. Depois, era mais cômodo trazer as cabeças que os corpos, dada a distância em que nos encontrávamos.
trazer os corpos seria impraticável. O coronel João Bezerra pede que lhe enviemos exemplares do número do Globo, em que foi publicada a entrevista. Quando apertava a mão do repórter, um hóspede do hotel, identificando-o, comentou com o companheiro: "Olha o degolador de Lampião." E o coronel João Bezerra já ganha na calçada. Aí começa a lenda, a verdade termina no que lhe contei. Foram feitas as despedidas e o coronel João Bezerra afastou-se tranquilo, como se estivesse em santa paz dos céus, sem que lhe angustiasse o espírito aquelas cabeças que rolaram um dia pelo chão calcinado dos sertões há quase 2 décadas. Certamente os espectros não transpõem a porteira da sua fazenda, onde se erguem as sombras dos cafezais e dos canaviais e onde o gado muge as suas mágoas, as únicas existentes na fazenda Aquidaban. Bem, pessoal, e esse é o fim da segunda parte da entrevista do então coronel João Bezerra. Você nota aí que há divergências com relação aos estudos do cangaço, o que é totalmente normal, tendo em vista as outras entrevistas que já ouvimos, tanto de cangaceiros como de coronéis, coiteiros e volantes. Lembrando que essa entrevista foi feita na década de 50 e que no decorrer dos anos foram feitos vários estudos e confrontamentos de informações. Então, eu aqui não quero afirmar nada, apenas transmitir aquilo que estava nos jornais. Lembrando que, com divergência ou não, isso faz parte do contexto histórico. Então, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!